Olá, alunos do sexto ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa última aula do segundo bimestre. É, isso mesmo, chegamos ao fim do nosso segundo bimestre. Na próxima aula nós vamos ter uma revisão, tá? E depois disso nós teremos a nossa prova. Então, não esqueça, revise a sua apostila do segundo bimestre, faça uma boa revisão, faça uma boa leitura novamente, que nós teremos a nossa revisão e depois nós teremos a nossa prova. Mas vamos para a nossa última aula desse bimestre. Pessoal, a gente vai falar de materiais sintéticos, tá? O que são materiais sintéticos? São materiais que o substrato ou então a matéria é retirada da natureza, tá? A gente chama também isso de princípio ativo e depois ele vai principalmente para as indústrias farmacêuticas, né? E aí ele é transformado num medicamento, né? Num produto que a gente chama de produto sintético, tá? Então, esses produtos, eles são utilizados principalmente na saúde, né? Então, são injeções, comprimidos, xaropes, né? Todo tipo de medicamento que vai trazer benefício para a saúde das pessoas, tá? Então vamos ver um pouquinho da história da indústria farmacêutica, da farmacologia, tá? Que é o estudo desses princípios ativos. Então lá em 1550 a.C., né? Eles encontraram, quer dizer, não é que eles encontraram em 1550, eles encontraram esse papiro de Ebers, tá? Que foi escrito em 1550 a.C. nascer, tá? Lá no Egito, e lá estavam descritos mais ou menos 700 medicamentos, né? Então, mais ou menos 700 princípios ativos que os egípcios já utilizavam para a saúde das pessoas. Então, você pode ver que a farmacologia, a indústria farmacêutica, né, entre aspas, ela é bastante antiga, tá? Lá por 1804, esse carinha aí, o Fritzer Zummer, não sei, alguém pode me ajudar a traduzir? Ele, provavelmente alemão, né, pelo nome, ele descobriu o princípio ativo da morfina. A morfina é um dos mais poderosos analgésicos que existe. Então, quando a pessoa tem muita dor, eles aplicam a morfina, tá? Então, tá ali, ó, a plantinha, ó. A morfina, ela vem dessa planta aí, da papoula, tá? Então, ela é muito utilizada, hoje ainda é muito utilizada para o alívio da dor. Do início do século XIX, aí que começou realmente a se falar o termo farmacologia, né? Então, aí que começou realmente o desenvolvimento de vacinas, de remédios, né? De todo tipo de medicamento. Foi nesse início do século XIX. E em 1831 foi descoberto o clorofórmio. O clorofórmio, ele é um anestésico, tá? Então, quando as pessoas precisavam fazer uma cirurgia, né? Antigamente não tinha anestésico, tinha que fazer sentindo dor mesmo. Vocês imaginem como era complicado. Mas em 1831 eles começaram a perceber que o clorofórmio ele podia ser utilizado como anestésico em cirurgias, tá? E como analgésico também. Então, o anestésico para anestesiar a pessoa, eles poderem fazer uma anestesia e depois como analgésico para tirar a dor da anestesia. Então, vocês podem ver ali a fotinho, né? Uma foto bem antiga, né? De uma pessoa, então, sendo anestesiada, tá? Em 1897, foi descoberto o ácido acetil salicílico, que até hoje ele é utilizado. Se você perguntar para a tua mãe, para o teu pai, o que é? A AS é um medicamento que tira dor e tira febre, é o ácido acetil salicílico. Em 1928, esse cara aqui, ó, o Alexandre Fleming, ele descobriu a penicilina.
A penicilina, ela é um poderoso antibiótico, tá? Alguém de vocês aí já tomou uma injeção chamada bezetacil? Gente, dói demais. É muito dolorido. Quem já tomou sabe como dói. Dói mesmo, muito. Mas ela é um poderoso antibiótico e é usado até hoje. Então, quando você tem lá uma dorzinha de garganta, né, que forma pus na tua garganta ou alguma outra infecção que você tem que tomar um antibiótico, geralmente eles prescrevem, né, a penicilina ou o nome comercial dela, bezetacil. Existem outros nomes comerciais também. Então, o que aconteceu? Na verdade, ele descobriu a penicilina por acaso. Ele estava cultivando bactérias, tá? Então, aqui estão as bactérias, tá? Ele estava cultivando essas bactérias aqui. De repente, essa placa de bactérias foi infectada por um fungo. E aí ele pegou e falou, nossa, acabou com a minha pesquisa. A minha placa de bactérias foi infectada por um fungo. Só que aí ele percebeu que esse fungo, aonde estava ao redor do fungo, as bactérias estavam morrendo. E aí ele pôde perceber que o fungo Penicillium, da onde vem a penicilina, ele é um poderoso antibiótico, ou seja, ele mata bactérias. Então foi assim que foi descoberta a penicilina, tá bom? Aqui no Brasil, a indústria farmacêutica, ela é controlada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então, a Anvisa é que controla hoje a entrada de medicamentos, a entrada de novos medicamentos, a liberação deles, né? Todo o controle relacionado aos medicamentos no Brasil é a Anvisa que faz o controle, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os riscos da automedicação. Isso é bastante importante, tá, pessoal? A automedicação, o que é, né? A Organização Mundial da Saúde diz que a automedicação é a seleção e uso de medicamentos por indivíduos para tratar doenças e ou sintomas autodiagnosticados. Ou seja, a pessoa ela se autodiagnostica, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor no meu pé, eu tô com dor de barriga. E aí ela pega aquele remédio, esse é bom para dor de barriga, esse aqui vai curar minha dor de cabeça. E ela mesma se automedica, tá? Isso é bastante perigoso, essa prática é bastante perigosa, porque na verdade a gente não sabe se a quantidade que a gente está tomando está certo, né? Tem uma série de coisas, se esse medicamento tem alguma contraindicação. Por exemplo, existem pessoas que não podem tomar certos tipos de medicamentos, que têm alergia a certos tipos de medicamentos. Então, elas não podem tomar. Então, isso é bastante perigoso. Então, aqui, por exemplo, quais são os riscos da automedicação? Erros no autodiagnóstico, ou seja, a pessoa acha que está com uma coisa e está com outra, né? Então, eu tô com dor de estômago, mas na verdade ela tem uma gastrite. Aí ela pode ter problema se ela se automedicar. Mascarar sintomas, ou seja, a pessoa toma um remédio e aquilo só dá uma amenizada num sintoma, né? Então, isso é perigoso também, porque se a gente está sentindo alguma dor, é sinal de que alguma coisa não está bem, né? Então, a gente não pode mascarar essa dor. A gente precisa ver qual é o problema, o que está causando essa dor para tratar, né, a causa da dor. E não só dar uma amenizada, né, para parar de sentir dor. E aí você ainda continua com aquele problema, você só mascarou o problema. Fale em reconhecer os riscos. Então, né, a gente não conhece os riscos dos medicamentos. Então, isso é bastante perigoso. Reações adversas, né? Então, como eu falei para vocês, podem dar outras reações, alergias.
Então isso é bastante perigoso, isso pode piorar o quadro da pessoa que se automedica. Dosagem excessiva ou inadequada, então, ou a pessoa toma demais, ou toma de menos e não resolve, né? Então isso é bastante perigoso também. E abuso ou dependência. Existem alguns medicamentos, pessoal, que eles causam dependência, tá? Eles causam dependência, a pessoa fica dependente daquilo, como se fosse uma droga mesmo, né? A gente até chama alguns medicamentos de droga, porque eles podem, sim, causar dependência da pessoa, tá? Outra coisa importante, eu queria falar para vocês dos antibióticos, porque os antibióticos hoje, no mundo inteiro, é um problema muito sério. Hoje, os antibióticos só são vendidos com receita médica. Por quê? Porque os antibióticos, se tomado sem receita médica, tomado de forma indiscriminada, ou seja, tomada qualquer dorzinha de garganta, tem que tomar um antibiótico. Às vezes não é necessário um antibiótico. Então, os antibióticos tomados de forma excessiva, eles contribuem para o desenvolvimento de bactérias super resistentes. Então, em vez de combater a bactéria ela vai se alimentar daquele antibiótico, vai ficar mais forte ainda. Então, isso é um problema bem grave no Brasil. Por quê? As pessoas, elas, por exemplo, as pessoas que ficam hospitalizadas, dentro de um hospital, geralmente, às vezes, acontecem de elas pegarem uma infecção hospitalar, porque é muito vírus, muita bactéria circulando dentro do hospital. E por mais que eles utilizem todas as medidas de segurança, de higiene, luvas, máscara, álcool gel, a limpeza extrema dos locais, muitas vezes ainda acontece de um vírus, uma bactéria circular. Então, a pessoa, de repente, ela tomou muito antibiótico na vida, às vezes indiscriminadamente, sem precisar, e o organismo dela criou uma certa resistência. Então, de repente, ela pega uma infecção que ela precisa de um antibiótico e aquele antibiótico não consegue combater. E muitas vezes, gente, os antibióticos, não tem antibiótico para aquela infecção da pessoa. Eles administram todos os antibióticos possíveis e não conseguem combater aquelas bactérias, e que a pessoa acaba falecendo. Então, esse é o grande problema hoje, no Brasil. A gente só pode tomar antibiótico quando realmente necessita tomar, porque hoje existem bactérias muito, muito, muito resistentes. Bom? Vamos falar um pouquinho, gente, do descarte correto de medicamentos. Não sei se você sabe, mas a gente não pode jogar medicamento, seja ele qual for, pílulas ou na forma líquida, no lixo comum, no lixo de casa. A gente não pode jogar. Por quê? Se esse medicamento ele chegar lá no aterro sanitário, ou aonde for que ele for descartado, ele pode contaminar o solo, ele pode contaminar a água que está embaixo do solo, que a gente chama de lençol freático, e isso pode trazer muitas consequências. Lembra que a gente falou do tratamento de esgoto na semana passada? Então, o tratamento de esgoto, ele não consegue retirar do esgoto, ou da água tratada, da água que vai para tratamento, esses químicos que estão na água. Então, isso é um problema muito grave, porque muitas vezes pode ser que a gente esteja ingerindo produtos químicos que venham de medicamentos que foram descartados de forma incorreta. Então, isso é um grande perigo, tá? Um grande perigo para nós. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, olha lá, pessoal. O descarte, vamos falar um pouco do descarte correto dos medicamentos, tá? Então, o descarte correto dos medicamentos, ele funciona da seguinte forma. Ele tem que ser separado, tá? E eu vou mostrar já para vocês.
O descarte incorreto, ele traz risco à saúde das outras pessoas, tá? Então, eu posso estar colocando em risco a vida de outras pessoas. Contaminação do meio ambiente, solo, água e animais, como eu já falei para vocês, né? Ele pode contaminar o solo, pode contaminar a água, alguns animais podem ter contato com esse medicamento, tá? E como eu falei para vocês que o tratamento de água não elimina os resíduos químicos dos medicamentos. Então, olha lá a figurinha lá, ó. É proibido jogar no lixo, é proibido jogar no vaso sanitário. E aquele símbolo ali é o símbolo de quando as pessoas, se transporta medicamentos, tá? Então, por exemplo, existem empresas especializadas que elas, nos hospitais, nas clínicas, elas recolhem esse lixo hospitalar, né? E os medicamentos também, medicamentos vencidos, medicamentos que não vão usar mais, né? Então, existem empresas especializadas para esse tipo de coleta de lixo. E quando elas têm, né, elas vão coletar, o caminhão, né, ou o veículo que vai coletar, ele tem esse símbolo aí, ó. Tá vendo? Esse símbolo aí, que é o símbolo de químicos, né? Então, vocês podem ver ali, ó, o peixinho morto, a árvore morta ali, né? Isso significa que são produtos químicos que podem trazer consequências para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Bom, como é que eu faço esse descarte então? Professora, mas se eu tenho em casa, venceu o remédio em casa, não tomaram tudo, né? O que eu vou fazer com esse medicamento? Então, pessoal, ali do lado direito da tela, vocês podem ver que nas farmácias existe esses coletores, pelo menos a maioria delas, esses coletores de medicamentos. Então, você pode levar nas farmácias, levar lá e descartar lá nas farmácias, que as farmácias, elas mesmas fazem o descarte correto desses medicamentos. Então, tem uma campanha aqui, ó, faça a sua parte. O medicamento novo sai da farmácia e vai para você, vai para sua casa. E ao retornar, se ele já venceu, se eu não tomei tudo, não preciso mais dele, ele pode retornar para a farmácia, tá bom? Do lado esquerdo ali, pessoal, eu estou mostrando para vocês uma tabelinha. Eu até vou deixar essa tabela lá no nosso mural para vocês imprimirem, se possível, e colocar na geladeira de vocês. Por quê, pessoal? Essa é uma tabela, esse é um calendário do mês de 2020, da coleta dos resíduos perigosos da prefeitura. Então, a prefeitura de Curitiba, ela recolhe esses resíduos. Só que eles não vêm em casa recolher como os outros, né? Como os recicláveis, como o lixo comum. Você tem que levar esses resíduos, tá? Só que não é só remédio, por isso que eu coloquei ali para vocês. Tudo que é resíduo perigoso, você pode levar lá nesse local. Então, por exemplo, né, medicamentos, como eu falei para vocês, lâmpadas, tá? Pilhas e baterias, toner de impressora, resto de tinta, aerosóis, né? Aqueles produtos que você chacoalha assim e você espirra, é o aerosol, todo tipo de aerosol. E também óleo de cozinha usado, olha só, óleo de cozinha usado também, porque o óleo de cozinha usado também é muito perigoso para o meio ambiente, ele é bastante poluente. Então você pode juntar na sua casa esse tipo de material, tá? E como que faz daí para o descarte? Nessa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, então ela tem ali, ó, se vocês aumentarem um pouquinho na tela aí de vocês, depois eu vou colocar para vocês lá no mural, tá? Tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E isso, né, nas colunas. E as linhas, elas são compostas pelo endereço dos terminais de ônibus de Curitiba. Então, esses caminhões, eles ficam parados uma vez por mês,
né? Aí você tem que ver qual mês que nós estamos e o dia que ele vai estar no terminal mais próximo da sua casa. Por exemplo, professora, eu moro no terminal do Portão. Então você vai lá, junho, né? Terminal do Portão. Que dia que vai estar lá no terminal do Portão esse caminhão? Não sei aqui dizer para vocês agora, mas vamos dizer dia 20. Então dia 20, né? Eu vou falar com a mamãe e com o papai e vou, né? Esse material que eu já separei em casa, eu vou levar lá nos caminhões da prefeitura. Eu moro perto do terminal do Capão Raso, então vou ver o dia. Por isso que eu falei para vocês imprimirem, se possível, né, essa listagem e colocarem lá na geladeira, para vocês saberem o dia que está próximo do terminal que você mora, para você poder levar esse material lá. Então, pessoal, isso se chama cidadania. É a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte com o meio ambiente, tá? Nós temos que fazer a nossa parte. Então, isso é fazer a nossa parte, né? Em casa, separar o lixo corretamente, né? O reciclável do não reciclável, e esses materiais perigosos, a gente poder separá-los e levá-los até os terminais de ônibus. Tá bom, pessoal? Isso é bastante importante. Falando então da palavra de Deus, eu posso dizer para vocês que tudo que nós vimos hoje se refere ao princípio da individualidade, tá? Então lá em Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nelas. Tá? Então, uma boa obra é o cumprimento da vontade de Deus. Segundo a Bíblia, uma boa obra não é apenas aquela que tem boa aprovação social, porque isso os pecadores também fazem, né? A boa obra é sim aquela proveniente da fé, que é o princípio que nos leva à prática das boas ações. Tá? Nossos atos de bondade são aceitos diante de Deus por terem sido santificados pelo sacrifício de Jesus. Então, através do sacrifício de Cristo, né, as nossas boas obras são aceitas por Deus. Eles podem ser preceitos que regulam nossa conduta individual perante Deus e em relação ao próximo e à sociedade. Deus faz boas obras por meio das nossas vidas, para que sigamos o caminho espiritual da verdade. Um dos mandamentos que devemos ter sempre em mente é que cada um de nós veio à Terra para cumprir sua missão e ajudar o próximo. Dessa forma, não há como escapar do planejamento divino. Então, através da vida de Cristo, nós fazemos as boas obras e elas são aceitas por Deus. Então, isso também é uma boa obra, né? Toda a inteligência que Deus deu para o homem em fazer medicamentos, né, para nos ajudar, aquilo que é a nossa parte fazer, né? Então, nós fazemos isso para que também Deus possa ver em nós, né, as boas obras. E nós, através desse mandamento, né, em que devemos ter sempre em mente que cada um de nós veio à Terra para cumprir a sua missão e ajudar o próximo, isso é muito importante para as nossas vidas, né? Nós não estamos aqui por acaso, né? Mas o que nos leva a Deus é aceitar a Cristo. E automaticamente isso entra na nossa vida e nós temos vontade de ajudar as pessoas, de fazer boas obras. Porque esse é o amor de Deus nas nossas vidas, né? É o mandamento de Deus para nós. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Quero que você reflita a respeito dessa palavra. E na semana que vem nós estaremos fazendo a nossa super revisão, tá? Vá anotando as suas dúvidas, coloque lá no mural. À medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, porque eu curti bastante. Tá bom, pessoal? Um bom dia para vocês, que Deus abençoe a todos e até a nossa revisão.